Amém, Senhor. Amada Igreja do Senhor Jesus Cristo, venho-vos proclamar Cristo, o Senhor misericordioso, o Deus Todo-Poderoso, o justo juiz. O Salmo 50 é de autoria de Asaf, e o pano de fundo deste salmo é mostrar a verdadeira essência do culto, o culto que Deus recebe. Nos últimos meses temos trabalhado essa questão, do verdadeiro culto, da verdadeira igreja, nos nossos estudos aqui durante a semana. E hoje vamos meditar um pouco acerca deste assunto tão importante. Os nomes hebraicos, em geral, eles têm um significado que era dado pela mãe. A mãe competia a mãe dar um nome para o seu filho, Era considerado a primeira bênção que a mãe dava para o filho, era o nome. Porque na cultura judaica, todo nome tinha um significado, Então, o nome Asaf, ele significa coletor ou recolhedor. Nem sempre é possível entender o que pensava a mãe ao dar o nome, mas este é o significado do nome Asaf. Asaf era filho de Baraquias, da tribo de Levi. Davi o colocou como músico durante a transposição da arca, juntamente com Emã e Etã. Essa passagem está lá em 1 Crônicas, capítulo 15, O Salmo 73 mostra a transformação pessoal, a transformação pela qual passou o pensamento de Asaf. O Salmo 78 é um salmo didático, o Salmo 83 é um salmo imprecatório, e o Salmo 50, ele vai falar da essência do culto, que foi o salmo que nós lemos. No entanto, os três salmos são unidos, os três que eu falo, é menos o 78 que é didático, Os 50, o 73 e o 83. Eles são unidos pela abordagem dos juízos de Deus. Juízo corretivo ao seu povo e punitivo aos ímpios. Embora a nossa abordagem aqui presente é o sermão, nós vamos abordar o Salmo 50, o tema desse sermão é a transformação pessoal que Asaf descreve no Salmo 73. Então, sem essa transformação, não se presta à excelência do culto a Deus. Essa excelência que é ministrada no Salmo 50, sem a transformação pela qual Asaf testemunha que passou no Salmo 73, não se presta esse culto verdadeiro a Deus, que está escrito no Salmo 50. Sua mudança de pensamento sobre os ímpios se deu ao entrar no templo e ser ministrado por Deus. Veja aqui o Salmo 73. Vamos ver aqui apenas o verso 1 e o 2. Até o verso 3 só. Com efeito, Salmo 73. Com efeito, Deus é bom para com Israel, para com os de coração limpo. Então ele reconhece aqui que Deus é bom para o povo de Deus e para aqueles que têm o coração limpo. Agora olha o que ele testemunha aqui. Quanto a mim, porém, quase me resvalaram os pés. Pouco faltou para que se desviassem os meus passos, pois eu invejava os arrogantes, ao ver a prosperidade dos perversos. Então Asaf, ele começa o Salmo 73 dizendo que ele reconhece que Deus é bom para os limpos de coração, e que Deus é bom para o seu povo. Mas aí ele começa a testemunhar que ele tinha uma inveja dos arrogantes, que ele olhava para os ímpios e via os ímpios prosperando no seu caminho. Os ímpios que se desfaziam das coisas de Deus, que zombavam do povo de Deus, zombavam da fidelidade daqueles que eram mais fervorosos na fé. E cometiam seus atos de impiedade e prosperavam nos seus caminhos. E Asaf olhava aquilo e falava assim: não, mas a mão de Deus não pesa sobre eles. E Asaf então começou a ter um desvio mental que quase se desviou do próprio Deus, como ele mesmo diz aqui: quase os meus pés desviaram.
Ele começa então a observar os ímpios e não vê a ação de Deus na vida daqueles ímpios. Ao contrário, ele vê os ímpios prosperando cada vez mais. Então ele começa a falar, não, Deus não pesa a mão sobre eles. Eu queria ser como eles, porque eles parecem que são felizes. Eles comem as gorduras dos animais, eles fazem os seus banquetes, eles têm as suas festas, eles estão sempre rindo. Eles estão bem. Se você ler o Salmo 73, até o verso 17, ele vai falar isso. Só que aí ele fala, até o dia que entrei no santuário. E aí eu quero convidar os irmãos para os versos 17 a 20. Até que entrei... Então ele vem descrevendo isso aí que ele invejava os ímpios, né? Até que entrei no santuário de Deus e atinei com o fim deles. Tu certamente os pões em lugares escorregadios e os fazes cair na destruição, como ficam de súbitos assolados, totalmente aniquilados de terror, como sonho quando se acorda. Assim, ó Senhor, ao despertares, desprezarás a imagem deles. E eu vou ler aqui o 21 também, até o 22. Quando o coração se me amargurou e as entranhas se me comoveram, eu estava embrutecido e ignorante, e era como um irracional a tua presença. Então, quando ele entra no santuário, obviamente, porque não é apenas o fato de entrar ali, né? Deus ministrou a ele dentro daquele conflito que estava interno nele. Irmãos, nós não sabemos se Asaf comentava isso com alguém, mas o fato é que ele estava sendo levado por um pensamento que o estava fazendo desviar de Deus, achando que não havia problema as pessoas que viviam de forma ímpia. E aí quando ele entra então no santuário e ele é ministrado, existe uma renovação na sua mente, existe uma transformação de pensamento. Então ele começa, no lugar de ficar invejando os ímpios que prosperavam, ele começa então a reconhecer como Deus é bom para o seu povo e como Deus vai fazer justiça com essas coisas. Já não há mais dúvida. O que aniquilou esse conflito interno no Asaf foi que a dúvida foi dissipada. E essa dúvida foi dissipada com a ministração de Deus sobre aquele conflito interno que ele estava vivendo. Então, imagina que ele tivesse de fato desviado, essa transformação não iria acontecer nele, né? Porque foi quando ele foi no santuário e ali Deus ministrou para ele. Que motivo de glorificar a Deus pelo governo que Deus exerce, inclusive na vida das pessoas. E ele fala, olha, quase meus pés estavam resvalando, quase me desviei, estava invejando aqueles que serão condenados. Olha que loucura que eu estava fazendo, olha o que estava habitando a minha mente a ponto de me tirar da presença de Deus. Mas o governo de Deus fez ele entrar naquele santuário, naquele dia. E Deus conhecedor, né? Onipotência e onipresença, né? E também aqui a onisciência, por conhecer o que ele estava vivendo. E então Asaf, ele escreve o Salmo 50, e o Salmo 50, ele vai mostrar a excelência desse culto. A excelência do culto não é apenas uma liturgia ser fiel. A excelência do culto é individual. Então, obviamente, a liturgia tem que ser fiel. Mas a liturgia é algo coletivo, é algo da igreja. Isso, obviamente, tem que ser fiel. Mas a excelência do culto vai depender de cada indivíduo. O mesmo culto, com a mesma liturgia, pode ser um culto excelente para Deus para um, e pode ser um culto que Deus não aceita para outro. Porque vai depender do indivíduo e não do local. Então, ele vai falar da essência do culto, o Asaf, quando chega aqui no Salmo 50. E ele começa o Salmo 50 abordando a Trindade. Fala o poderoso, o Senhor, Deus. Esses três nomes dados a Deus, no hebraico, Elohim e Yahvé.
Vamos falar assim, El, Elohim e Javé. Esses três nomes aqui que ele menciona no original, no verso 1. El é poderoso, Elohim é Deus, Javé é Senhor. Ele está falando aqui, o Deus, o juiz implacável e o Senhor misericordioso. Então o primeiro elemento a ser observado na essência do culto a Deus é exatamente quem estará sendo cultuado. Quem estará sendo cultuado? Por que eu vim no culto? Eu vim porque a liturgia é fiel. Muito bem. Eu vim porque eu sou membro dessa igreja. Muito bem. Eu vim porque eu não quero quebrar o 4º mandamento. Tá certo. Eu vim porque eu sou cristão. Tá certo. Mas qual que é a essência primária? Por que você veio? Eu vim para cultuar a Deus. Eu vim para fazer o quê? Cultuar a Deus. Então a primeira essência do culto, o primeiro elemento a ser observado na essência do culto verdadeiro é exatamente quem estará sendo cultuado. Quem estará sendo cultuado? Se for um culto onde o pastor será homenageado, onde um dos oficiais será homenageado, onde o presidente lá da denominação, onde qualquer coisa, os músicos serão exaltados, qualquer coisa. Não, eu vou cultuar a Deus. Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Por isso que eu vou lá. Então eu escolho uma igreja fiel, escolho uma liturgia fiel e eu vou lá, mas não porque a igreja é fiel e porque a liturgia é fiel. Isso obviamente eu preciso ter. Mas eu vou lá porque eu vou cultuar a Deus. Essa é a primeira essência do culto. A segunda essência é por quê? Então a primeira essência é observar exatamente quem está sendo cultuado. A segunda é por quê? A resposta é pelos seus atributos. Deus é poderoso, é o juiz implacável e é o Senhor misericordioso. Então eu sei a quem eu vou adorar e vou adorá-lo por causa dos seus atributos. Vou adorá-lo por quem ele é, pelo que ele faz, pelas suas características. Esta é a essência do culto. Tá? Se eu estou numa liturgia fiel, graças a Deus. Se eu estou numa igreja fiel, graças a Deus vou permanecer nela. Né? Mas algumas pessoas não têm o que, pela misericórdia de Deus, né? Nossa cidade tem aqui. Então, a essência do culto é quem vai ser adorado e por que ele vai ser adorado. Depois do verso 2 ao verso 4, ele começa a falar do julgamento do próprio povo de Deus. Tá? Do próprio povo de Deus. E nos Salmos de Asaf nós podemos perceber sempre o juízo, né? Mas só que fica bem distinto o juízo com o povo e o juízo com o ímpio, é diferente. Deus, ele faz juízo com o povo, o juízo corretivo, com amor, para manter o povo aqui, como Deus fez com o próprio Asaf, de alguma forma, tirou ele daquele pensamento que estava destruindo ele internamente e ministrou para ele, ali foi uma correção. Quando fala de juízo de Deus com o seu povo, irmãos, nem sempre é coisa que dói, coisa que vai doer, não. Às vezes é a ministração de Deus nos corrigindo internamente. Lembra que a palavra de Deus fala ali para Isaías, fala assim, olha, quando te desviares, segue o caminho, eis o caminho, segui por ele. Eis o caminho, segui por ele. Você já sabe o caminho, segue por ele, nós já sabemos, certo? Vamos seguir por ele. Se começarmos a desviar para a direita, para a esquerda, aqui diz lá no profeta Isaías, ouvirás uma voz por trás de ti, dizendo, este é o caminho, segui por ele. Entendeu? Então, às vezes, a correção, irmãos, quando a gente fala de correção, de coisa, muitas vezes de juízo, né? Muitas vezes a gente faz estremecer e tal. Deus trata com amor o seu povo. Deus é misericordioso com o seu povo. Deus ama a sua igreja. Cristo é perdoador. Cristo ama. Cristo é um noivo que ama a sua noiva. E Ele vai preparando ela em santificação para que ela entre nas bodas sem mácula, sem ruga, sem defeito, pura e santa.
E como que ele vai fazendo isso? Com amor, com misericórdia. Quando nós vamos corrigir o nosso filho, nós estamos fazendo um juízo ali. Mas a gente não está expondo ele a penas terríveis, né? Nós estamos fazendo um juízo para correção. E muitas vezes, ou sempre, em amor e misericórdia. Então, dos versos 2 ao 4 é o julgamento de Deus com o seu povo. E aí, no finalzinho do verso 1, ele fala: chama a terra desde o levante até o poente, desde o Sião a excelência da formosura resplandece Deus. Vem o nosso Deus e não guarda silêncio. Perante ele arde um fogo devorador, e ao seu redor esbraveja grande tormenta. Intima os céus lá em cima e a terra para julgar o seu povo. O que significa isso? Intima os céus lá em cima e a terra. O povo ainda está na terra. O povo ainda está na terra. E o povo, estando na terra, ele está sujeito às coisas da terra. E ele pode estar acontecendo com esse povo o que estava acontecendo com Asaf. Um conflito interno, que vai resultar lá na frente numa perdição total. Num desastre. Não só para a pessoa, como para quem está ao redor. E aí, o que Deus vai fazer aqui? Ele intima os céus e a terra, ou seja, meu povo está na terra, mas eu intimo o céu para trazer verdades espirituais, celestiais, elementos que vão mostrar para o meu povo que eles são forasteiros aqui. São estrangeiros neste mundo. Estão aqui de passagem. Eles não vão ficar eternamente aqui. O lar deles é o céu. Então eu vou trazer elementos do céu, santos, imaculados, preciosos, elementos de vida, para fazer com que o meu povo viva. Porque dentro da mente deles, enquanto eles estão nessa terra aqui, o mais conhecedor das Escrituras lá, o mais doutor, intérprete da lei, ele tem a sua mente corrompida, como todos os cidadãos que vivem no mundo, que caíram por causa do pecado lá em Adão. Então eu vou trazer elementos espirituais para corrigir o meu povo. Está se desviando ou para a direita ou para a esquerda. Então isso aqui vai até o verso 4. E quando chega aqui o verso 5, este verso 5 vai fazer a separação dos dois povos. Agora olha só que interessante. Esses dois povos aqui, o povo de Deus e os ímpios, tá? Mas essa separação vai acontecer mesmo aqueles ímpios que estão de corpo presente no culto, mas não estão em espírito. Essa separação aqui, porque fisicamente, dentro da igreja, não estou me referindo à nossa, né? A igreja de Cristo no mundo inteiro, ao longo das eras, né? Dentro da igreja pode ter os santos e pode ter os hipócritas. E eles estão de corpo presente no culto. Então, dentro do mesmo culto, da mesma liturgia, digamos uma liturgia fiel, uma igreja fiel, dentro do mesmo culto, pode ter os adoradores de excelência e pode ter aqueles que são ímpios e hipócritas, que estão ali apenas de corpo presente. Só que, aos olhos humanos, está todo mundo ali adorando a Deus. Aos olhos de Deus há uma separação. E esse Salmo 5, ele faz a separação ali. Aos olhos de Deus a separação. Deus vê a diferença aqui. E aí ele vai fazer aqui no verso 5, né? Congregai os meus santos. Ou seja, os santos são separados e reconhecidos durante o culto, mesmo que haja uma multidão de ímpios juntos no mesmo lugar. Quero convidar a amada congregação para a leitura aqui da segunda carta de Timóteo, capítulo 2, segunda carta de Timóteo, capítulo 2, versos 19 a 22. 2 Timóteo 2, 19 a 22. Entretanto, o firme fundamento de Deus permanece, tendo este selo: o Senhor conhece os que lhe pertencem. E mais, aparte-se da injustiça todo aquele que professa o nome do Senhor. Ora, numa casa não há somente utensílios de ouro e de prata,
há também de madeira e de barro, alguns para a honra, outros, porém, para a desonra. Assim, pois, se alguém a si mesmo se purificar destes erros, será utensílio para a honra, santificado e útil ao seu possuidor, estando preparado para toda boa obra. Então, o que nós vemos aqui? Que Deus conhece os que são seus. Deus conhece. Se Deus olhar, imagine, a nossa igreja aqui é pequena, mas imagine uma igreja enorme, né? E imagine que tenha lá santos e hipócritas no meio. Deus olha, Ele sabe quem são os santos. Congregai os meus santos. Ele sabe que são esses aqui. Quanto aos demais, Deus vai usar de misericórdia, né? Aparte-se da injustiça todo aquele que professa o nome do Senhor. É cristão? Aparte-se da injustiça. Quer professar ser cristão? Aparte-se da injustiça. Aparte-se dela. E aqui, numa grande casa, não há somente utensílios de ouro e de prata, né? Mas também de barro e de madeira, uns para a honra, outros para a desonra. E olha só, quem em algum momento está sendo um vaso para a desonra, não quer dizer que será sempre assim. Olha a misericórdia, olha o Senhor misericordioso. Dos 3 elementos que Asaf fala no verso 1. O Senhor misericordioso, não só o juiz implacável. O Senhor misericordioso. Assim, pois, se alguém a si mesmo se purificar desses erros, será utensílio para a honra, santificado e útil ao seu possuidor, estando preparado para toda boa obra. Lembra que Deus falou para Caim? Em pecado já a porta. Mas, Caim, por que caiu o teu semblante? Se você fizer o certo, não é claro que serás aceito? Se você fizer o certo, não é claro que serás aceito? Haverá, pois, injustiça em Deus, caso você decida, então, que você quer se purificar, e Deus, então, não te aceitará? Acaso haverá injustiça em Deus? Aceita o irmão que está do seu lado, mas não aceita você? Não, irmãos. Em Deus não há acepção de pessoas. Então, olha a misericórdia de Deus, que é, de fato, um juiz implacável. Será esse juiz implacável com o ímpio. Mas enquanto ele olha para o seu povo, ele conhece os que são seus, os santos, ele ainda fala, se alguém aí sabe que precisa se purificar, não está fazendo, purifique-se. É claro que serás aceito. Foi o que aconteceu com Asaf. Eu estava quase me desviando. O conflito dentro de mim, os meus pensamentos estavam me levando por mares, por caminhos. Eu estava navegando por um lugar que ia ser totalmente a minha perdição, ia ser a minha destruição total. O que aconteceu com Demas, o que aconteceu com Judas, estava acontecendo comigo. O que aconteceu com Alexandre Latoeiro e tantos outros que a Bíblia menciona, por nome. Ananias, Safira. Eu estava me perdendo no meu próprio universo interior, até que entrei no santuário, até que ouvi, consegui ouvir a voz de Deus, até que consegui entender, o Senhor conhece os que são dele, o Senhor é bom para os limpos de coração, então eu não posso me perder pela vereda dos ímpios. É claro que eu vou me apartar da injustiça, então. Eu vou fazer isso, e vou buscar a presença desse meu Deus. E aí ele fala, né? Congregai os meus santos. Quem são esses santos? O versículo responde, Salmo 50, verso 5, né? Congregai os meus santos, os que comigo fizeram aliança. Esses são os santos. Os que comigo fizeram aliança. Quem são esses? Os que renegam o velho Adão e a sua escolha, que foi quebrar a aliança com Deus. E se aliançam a Cristo, o novo Adão, na nova aliança. Quero ainda convidar a amada congregação para a leitura de Romanos capítulo 5. Se os irmãos quiserem acompanhar. A partir do verso 12. Irmãos, preste atenção na leitura, porque por uma questão de tempo eu vou apenas ler e não comentar, tá? Mas 5, a partir do 12. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, vamos ter em mente aqui que esses que fizeram aliança com Deus são aqueles que renegam o velho Adão, que quebrou a aliança, e se submetem ao novo Adão, que é Cristo,
para restaurar a aliança com Deus. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Porque até o regime da lei havia pecado no mundo, mas o pecado não é levado em conta quando não há lei. Entretanto, reinou a morte desde Adão até Moisés, mesmo sobre aqueles que não pecaram à semelhança da transgressão de Adão, o qual prefigurava aquele que havia de vir. Todavia, não é assim o dom gratuito, como a ofensa. Porque, se pela ofensa de um só morreram muitos, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça de um só homem, Jesus Cristo, foram abundantes sobre muitos. O dom, entretanto, não é como no caso em que somente um pecou, porque o julgamento derivou de uma só ofensa para a condenação, mas a graça transcorre de muitas ofensas para a justificação. Essa aliança que está se referindo, os meus santos, aqueles que comigo fizeram aliança. Se pela ofensa de um e por meio de um só reinou a morte, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para a justificação que dá a vida. Porque, como pela desobediência de um só homem, muitos se tornaram pecadores, assim também, por meio da obediência de um só, muitos se tornarão justos. Sobreveio a lei para que avultasse a ofensa, mas onde abundou o pecado, superabundou a graça, a fim de que, como o pecado reinou pela morte, assim também reinasse a graça pela justiça, para a vida eterna, mediante Jesus Cristo, nosso Senhor. Então, Deus, Ele congrega os santos dele no culto. Congregai os meus santos. Ele conhece os que são dele. Ele sabe quem são. Quem são esses santos? Os que com Deus fizeram aliança. Os que renegaram a quebra da aliança. É muito mais fácil seguir o caminho da quebra da aliança, irmãos. Mas renegaram essa quebra da aliança. E fizeram a aliança agora de vida. Renegaram a aliança da morte. Não era assim a aliança? O dia que dessa fruta comer, certamente morrereis. Essa aliança. Eles renegaram a aliança da morte, que condenou toda a humanidade, para aceitar a graça. A aliança da vida. E como é essa aliança? O Salmo aqui diz, né? Verso 5. Congregai os meus santos, os que comigo fizeram aliança. Como é essa aliança? Por meio de sacrifícios. Como foi feita essa aliança? Por meio de sacrifícios. Um versículo bastante conhecido, se não quiser abrir, não precisa, porque é bem conhecido, mas é Romanos 12, 1. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Então esse sacrifício agora, essa aliança que é feita por sacrifício, não é mais a aliança do sacrifício da morte, onde tinha que morrer um animalzinho, tinha que ser derramado sangue. O sangue de Cristo já foi suficiente para tudo isso. Agora a aliança é para a vida, onde não vai morrer nada. Nós vamos fazer esse sacrifício, nós não vamos morrer por esse sacrifício, e nem vamos ter que matar um animal. Este sacrifício é o nosso culto racional, o culto verdadeiro, onde nós estamos ali em santa comunhão, sabendo por excelência quem nós estamos adorando e por que nós estamos adorando Ele. Esse é o nosso sacrifício vivo, oferecendo o nosso corpo como um sacrifício vivo, um sacrifício não mais para a morte. Eu não estou oferecendo o meu corpo quando eu venho para o culto, eu não estou oferecendo o meu corpo para a morte, mas para a vida. Então é um sacrifício vivo, santo e agradável para Deus. Congregai os meus santos. Aquilo que agrada a Deus. Este veio de fato me adorar. Ele não está aí só de corpo presente. Ele não está aí dormindo nas cadeiras. Ele veio me adorar. E Ele sabe por que está fazendo isso.
Esse é o sacrifício santo que a palavra fala, né? Por meio de sacrifício. Sacrifício não mais para a morte, como um animalzinho, mas para a vida. E aqui, irmãos, para nós já passarmos para a parte final, nós vamos ver como se dá o conceito de Deus, vamos dizer assim, do julgamento dos santos. Desse juízo de correção, não punitivo, mas de correção. Vamos lá. Salmo 50, a partir do verso 7. Leia. Salmo 50, a partir do verso 7. Bom, vamos a partir do verso 6. Os céus anunciam a sua justiça, porque é o próprio Deus que julga. Então aqui agora vai começar a falar desse julgamento com o povo. Né? É o próprio Deus que julga. Então, os céus anunciam a justiça. Lembra que ele intimou os céus e a terra? E aqui ele vai falar, os céus anunciam a justiça, porque é o próprio Deus que julga. É o próprio Deus que está fazendo esse julgamento aí de quem é quem no culto. Né? Aí olha só como ele começa a descrever esse juízo corretivo, não o punitivo, o corretivo, o de amor e misericórdia. Escuta, povo meu, e eu falarei. Foi o que fez Asaf, o dia que entrou no santuário. Como um membro do povo de Deus, ele escutou e Deus falou. Então é como você fala para o seu filho, escuta filho, escuta. Não faz isso, porque isso é perigoso para a tua vida. Faz aquele outro que é melhor para você. Você vai ter vida ali, tá? Então ele fala assim, escuta, povo meu, e eu falarei. Ó Israel, e eu testemunharei contra ti. Se contra ti é uma forma de expressão que eu vou testemunhar para você, né? Eu sou Deus, o teu Deus. Agora olha só, não te repreendo pelos teus sacrifícios, nem pelos teus holocaustos, continuamente perante mim. De tua casa não aceitarei novilhos, nem bodes dos teus apriscos. E por que ele fala que não vai aceitar? Porque o que ele quer aceitar do povo não é morte, não é sangue. Aquilo era só para o povo entender a necessidade do derramamento de sangue para purificar o pecado, o mal que o povo cometeu. Alguém teve que morrer, um animalzinho teve que morrer por causa do mal que aquela pessoa fez. Cristo teve que morrer por causa da sua igreja, né? Então ele fala, por que eu não quero aceitar o seu sacrifício de animais? E ele começa a falar, são meus todos os animais. São meus todos os animais do bosque. Não é que o animal era teu e você veio oferecer para mim, eles já eram meus. E as animarias aos milhares sobre as montanhas. Conheço todas as aves dos montes. São meus todos os animais que pululam no campo. Se eu tivesse fome, você não ia nem ficar sabendo. Eu não te diria, pois o mundo é meu, e quanto nele se contém. Acaso como eu carne de touros, ou bebo sangue de cabritos? Agora olha o verso 14 e o 15, ele fala, olha o sacrifício que eu quero de você. Ao santo que está congregado no culto. Olha o sacrifício que eu quero de você. Oferece a Deus sacrifício de ações de graças e cumpre o teu voto para com o Altíssimo. É só isso. Não é morte. Estou propondo vida para vocês. E como Cristo falou, vida e vida em abundância. E olha só o verso 15, a promessa que ele faz dentro do juízo corretivo. Invoca-me no dia da angústia e eu te livrarei e tu me glorificarás. Invoca-me. Se você chorar aí na caminhada, eu sei quem são os santos que estão no meu culto. Eu sei os que me pertencem, eu conheço. Ouve o que eu estou falando e eu vou falar. O que eu quero de você não é um sacrifício para a morte. O que eu quero para você é um sacrifício de ação de graças, de vida. E, se em algum momento no caminho você chorar, me invoca, que eu vou te livrar. Me invoca, que eu vou estender as minhas mãos santas, os meus braços competentes e poderosos, para tirar você da angústia que você está vivendo. Esse é o Deus que governa o mundo, é o Deus que governa o universo, é o Deus que governa a igreja. A igreja, ela não é governada pelos oficiais, ela é governada por Deus. Os oficiais, antes de tomar uma decisão aqui, ele tem que verificar as escrituras
o que Deus manda, o que Deus proíbe. Então Deus governa todas as coisas, irmãos. E por fim, irmãos, para nós terminarmos aqui, ameaça e julgamento dos ímpios, mas também nisso ele vai mostrar misericórdia. Verso 16, mas ao ímpio, diz Deus, muitas vezes esse ímpio está no culto, mas ele não está na essência do culto. Mas ao ímpio, diz Deus, de que te serve repetires os meus preceitos e teres nos lábios a minha aliança, uma vez que aborrece a disciplina e rejeita as minhas palavras. Se vês um ladrão, te comprases nele, e aos adúlteros te associas, solta a boca para o mal, e a tua língua trama enganos. Está vendo que esse aqui não é o perfil do santo que Deus manda congregar? Esse não é o perfil do santo. Esse aqui é aquele que Paulo fala, se sente que tem que se purificar, então se purifica, porque é claro que serás aceito. Se soltas a boca para o mal e a tua língua trama enganos, senta-te para falar contra teu irmão, difamas o filho da tua mãe, tem feito estas coisas, e eu me calei. Pensavas que eu era teu igual, mas eu te erguirei e porei tudo à tua vista. Eu vou mostrar para você, como eu fiz com Caim. O pecado jaz à porta, a ti compete dominá-lo. Se fizeres o certo, é claro que serás aceito. Caim rejeitou, Asaf aceitou. Tens feito essas coisas e eu me calei e pensavas que eu era teu igual, mas eu te erguirei e porei tudo à tua vista. Considerai, pois, nisto, vós que vos esqueceis de Deus, para que não vos despedace sem haver quem vos livre. Vê a misericórdia de Deus aqui? O juízo eu vou fazer, porque eu vou fazer o juízo implacável. Eu sou aquele mesmo Senhor misericordioso do versículo 1. O mesmo Senhor misericordioso do versículo 1 é também o juiz implacável do versículo 1. É o Deus do versículo 1. Mas, considerai, pois, nisto, vós que esqueceis de Deus. Considerai nessas palavras. Para que não vos despedace sem haver quem vos livre. E a conclusão é o verso 23, que vai se referir ao verdadeiro santo. Aquele que já foi congregado como santo, que Deus olha e fala, esse está na essência do culto, esse é meu. E também aquele que estava na situação do Asaf, que fala, puxa, entrei no santuário e ouvi, preciso de purificação. Eu vou me purificar. Eu vou me purificar, como Asaf fez. Esses meus pensamentos estavam me levando para um lado, mas eu vou corrigir isto. Eu consigo ouvir, estou me desviando para a direita, para a esquerda, consegui ouvir uma voz, esse é o caminho, seguir por ele. Não vou fazer como Caim, quando foi advertido, vou fazer como Asaf. E aqui o verso 23, né? O que me oferece sacrifício de ações de graças, esse me glorificará. Esse glorificará de fato. Não é alguém gritando glória a Deus, mas é alguém que está me oferecendo sacrifício de ação de graças. Esse me glorificará. E ao que prepara o seu caminho. Veja bem, o Deus que governa todo mundo, ele no seu governo, ele institui cada cristão para preparar o seu próprio caminho. Esse é o caminho, andai por ele. Se eu vir, quando estiver desviando, eu vou te avisar. Mas eu avisei o Asaf e eu avisei o Caim. Aquele que prepara o seu caminho, tá? E ao que prepara o seu caminho, com retidão, veredas justas, dar-lhe-ei que veja a salvação de Deus. Então, prepara seu caminho, prepara sua vida para viver como santo de fato. Este é o que verá a salvação de Deus. Amém. Quero convidar os irmãos para louvarmos a Deus com o Salmo 50.